Olá, queridos alunos, boa tarde, pessoal, ou bom dia, não sei que hora você está assistindo essa aula. E esse é a segunda aula, o segundo vídeo aula que eu faço das figuras de linguagem. E qual é o conceito de figura de linguagem? São formas de expressão que denotam da linguagem comum ou denotativa. Elas dão ao texto um significado que vai além do sentido literal, ou seja, ela é usada em sentido conotativo. E nós temos aqui algumas, a símile, que também é uma figura de linguagem, assim como a metáfora, é uma figura de linguagem de comparação. Retomando aqui o exemplo que foi feito anteriormente, que explica a metáfora, né? Ela é parecida com a metáfora. Por exemplo, Maria é bela como uma flor. Nós vimos que a metáfora, ela é uma comparação, sem uso de conectivo, né? E a símile, ela já traz um conectivo. Veja aqui como. Então, o exemplo, Maria é bela como uma flor. Ou, no outro exemplo, Rita é cheirosa, assim como uma flor. Então, o termo como, aqui é uma comparação, e ele já traz, não é mais aquela forma implícita, né, que nós vimos na metáfora. Ele agora traz uma forma explícita, ele já está fazendo a comparação claramente usando esses termos comparativos. Como, assim como. Então, desta forma, ressaltamos o determinado atributo que queremos comparar e trazemos um elemento comparativo. No caso dos exemplos aí, foi como e assim como, mas tem outros comparativos, que nem, tal qual, igual. Então, são termos comparativos. A analogia, que também é uma espécie de comparação, mas nesse caso, feita por meio de uma correspondência entre duas entidades, ou seja, duas coisas, não é mais só em uma. Na escrita, a analogia pode ocorrer quando o autor quer estabelecer uma aproximação equivalente entre elementos por meio do sentido figurado e dos conectivos de comparação. Então, aí dado-se o nome de analogia, esse tipo de figura de linguagem. A metonímia, como é que se dá essa figura de linguagem? Tem a ver com semelhanças. Metonímia liga a semelhança. Ela ocorre quando um único nome é citado para representar um todo referente a ele. Por exemplo, é comum dizermos, adoro ler Clarice Lispector. Não é tão comum, mas as pessoas, quando gostam da obra da Clarice Lispector, elas podem usar essa figura de linguagem. Adoro ler Clarice Lispector. A pessoa não está dizendo que gosta de ler a pessoa, mas que gosta de ler a obra da autora. Bebi um copo de água. Então, a gente sabe que quando a gente bebe, bebe a água, não bebe o copo. Né? Mas olha o termo aqui, bebi um copo de água, para se referir aqui que a gente tomou um copo cheio de água. A sinestesia. Sinestesia é uma figura de linguagem mais utilizada na arte, é muito utilizada. Utilizada também fora da arte, mas na arte ela é muito utilizada. Como, por exemplo, nas músicas, nas poesias. É uma figura de linguagem, vou só subir aqui um pouquinho.
Sinestesia é uma figura de linguagem bastante utilizada, principalmente em músicas, poesia, isso na arte. Uma vez que ela trabalha com a mistura de 2 ou mais sentidos, dos sentidos humanos. Por exemplo, do olfato, do paladar, da audição, da visão, do tato. Como, por exemplo, eu vou dizer que as palavras dele eram doces como mel. Então, nós sabemos que doce vem do paladar, né? E as palavras, a gente não usa o paladar nas palavras, né? Então, aí é uma figura de linguagem. A sinestesia, chamada de sinestesia, essa figura de linguagem. A hipérbole também é uma figura de linguagem, serve para exaltar uma ideia. Com que objetivo? De causar maior impacto e entusiasmo. Ela é muito usada no dia a dia, como na expressão estou morta de fome. A gente sabe que quando a pessoa está morta não come, né? Mas para dar uma ideia, enfatizar a ideia de que está com muita fome, dá uma intensidade proposital, né? A pessoa já tem a intenção de fazer isso. Então, indica que a pessoa quer comer, né? Ela está com fome. Mas ela usa a expressão aí, ó, morta de fome. Então, essa figura de linguagem é a hipérbole. Já a catacrese é o nome que utilizamos para algo que não tem um nome próprio. Em outras palavras, pegamos um termo que já existe e o emprestamos para alguma outra coisa. Como, por exemplo, o substantivo representa 2 significados diferentes que não têm associação. Por exemplo, maçã do rosto, pé da mesa, alça da xícara, né? Então, são termos que se pega de outra coisa para juntar aí com o que a gente quer dizer, né? A maçã do rosto ficou vermelha. Nós sabemos que nós não temos maçã no rosto, né? Mas é uma forma de falar, é uma figura de linguagem que se chama catacrese. E o eufemismo também é uma figura de linguagem, é utilizado quando se deseja dar um tom mais leve para uma expressão. Esse tom mais leve é para suavizar alguma coisa que a gente vai dizer que pode chocar a pessoa que está ouvindo, né? Então, o significado permanece, mas a frase se torna menos direta, menos pesada. Quando a gente diz que uma pessoa morreu, a gente não vai dizer diretamente, né? Você vai dizer que a pessoa foi para um bom lugar, a pessoa está descansando, agora está em paz, a pessoa foi morar com Deus, né? Então, são formas de dizer que a pessoa morreu sem causar um impacto muito grande no ouvinte. Então, isso é chamado de eufemismo. A alegoria também é uma figura de linguagem usada de forma retórica, a fim de ampliar o significado de uma palavra ou oração. Então, ela ajuda a transmitir um ou mais sentido do texto, além do sentido literal. A simbologia é um conceito mais simples, trata-se do uso de símbolos, de simbolizar, para indicar alguma coisa. Por exemplo, a pomba branca simboliza a paz. A gente sabe que não tem muita coisa a ver, mas é usada como símbolo da paz. A elipse também é outra figura de linguagem que consiste na omissão de um termo e que a frase tenha seu sentido alterado. Por exemplo,
Eu quero receber mais respeito. Então, eu receber, os termos em parênteses aqui, podem ser omitidos sem que o sentido da frase seja alterado. Eu posso dizer, quero mais respeito. Quero mais respeito já está querendo dizer que eu estou querendo receber, né, esse respeito. Então, os termos em parênteses podem ser omitidos sem que o sentido da frase seja alterado. Outro exemplo aqui. A tarde talvez fosse azul. Não houvesse tantos desejos. Isso aqui é uma poema, né? Uma poesia. Uma coisa do gênero. E é isso, pessoal. A nossa aula de figura de linguagem foi essa. É um assunto bem extenso, né, que já foi apresentado 2 videoaulas com essa, e ainda pode ter uma terceira videoaula, porque as figuras de linguagem são muitas, né? Eu acredito que mais de 30 figuras de linguagem que a gente precisa ter conhecimento delas. Só agradecer aqui pelo empenho de vocês e bom estudo para vocês. Até a próxima aula.